Vamos pegar aqui o chocolate, ele já está derretido, tá? Aqui você pode usar a cobertura fracionada, que é muito mais fácil, você só derrete ela, mexe até esfriar e usa. Ou você pode usar o chocolate nobre, e aí, no caso, você precisa fazer a temperagem. A gente tem um módulo aí explicando como que eu faço a temperagem, tá? Um jeito super fácil, super prático, que tá super certo. Então, eu vou pegar aqui o meu chocolate. No caso, eu estou usando a cobertura para fazer as casquinhas, porque é muito mais fácil e tem coberturas muito gostosas. Aqui eu tô usando a forma da BWB, tá? A 802, que é a de pão de mel, é a do pão de mel grande, tá vendo? E ela é uma forma de 3 partes. Então, tem as 2 partes de acetato e o silicone, que é muito mais fácil pra gente desenformar, fica muito perfeito a peça. Então, vale a pena investir nesse tipo de forma. Então, eu vou colocar aqui o meu chocolate na minha forma até a marquinha que tem. Ela já tem demarcado. Eu gosto de colocar um pouquinho a mais de chocolate, tá? Mesmo que ele transborde, porque as bordas ficam perfeitas e fica muito mais fácil de fazer o acabamento. Não é muito, é só um pouquinho a mais. Então, eu coloco aqui, ó, a outra parte da forma com silicone no meio e vou ajustando para que esse chocolate suba toda a cavidade. Tá vendo? Ó, quando eu emborco a forma, eu coloco ela ao contrário. E o chocolate, ele vaza um pouquinho nas laterais, mas não tem problema, que depois a gente tira essa rebarba, tá? E aí, aqui eu tô pegando a outra forma, porque a gente vai fazer aquele bolo, né? É um em cima do outro, então eu uso 2 formas diferentes. Também da BWB, essas casquinhas, tá? Aí, aqui tem a numeração da forma, eu vou deixar tudo isso aqui no PDF do curso, então não precisa se preocupar. Todas essas informações estarão disponíveis, tá bom? Aí, essa daqui é o mini pão de mel e eu utilizo da mesma maneira. Ele também é aquela forma de 3 partes com o silicone no meio. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer até a marquinha até a marquinha que tem pra gente fazer o nosso pão de mel. Esse é o mini. Ele é mais ou menos do tamanho de uma trufa grande, tá? Coloco aqui. Vou colocar as 3 partes da forma do mesmo jeito. Dou umas batidinhas para que esse chocolate tire um pouco das bolhas que formam, tá? E aí, coloco as 3 partes do mesmo jeito que o outro. Aí, eu viro a forma e deixo que o chocolate preencha toda a cavidade da forminha, para que fique perfeito o pão de mel. Aqui eu já tenho os meus pães de mel, eles já estão duros, eles ficaram na geladeira aproximadamente 5 minutinhos, é o suficiente, tá? E aí eu vou desenformar. Eu utilizo a luva para não estar colocando as minhas mãos no chocolate, que aí eu não deixo marcado, e aí, ó, a gente retira ele, tá vendo, ó? Então, ele sai assim da forminha de acetato, eu vou retirar aqui a forminha, a parte de silicone, e aí a gente pode já fazer o acabamento. Você passa a mão, sai tudinho essa rebarba. Eu gosto de fazer e deixar a rebarba, depois eu faço o acabamento na hora que eu desenformo. Tá vendo? Olha, ficou perfeito o chocolate. Então, eu vou fazer. E agora, eu vou pegar aqui a minha forminha de acetato a menor, pra gente também desenformar. Quando ele já está pronto, ele sai muito fácil. Você levanta a forminha, não precisa fazer esforço nenhum, tá? É muito tranquilo. Isso é a mesma coisa. Eu tiro a parte de dentro, que é a parte de silicone, e com a ajuda do meu dedo mesmo, tá vendo? Ó, eu passo na casquinha de chocolate e o acabamento fica perfeito, pronta pra gente já começar a trabalhar e fazer as modelagens, tá? E aí, você pode rechear sua casquinha da maneira que você quiser, com pão de mel, só com trufa, com brigadeiro. Você pode rechear com bolo de chocolate. E aí, tem uma infinidade de opções que você pode fazer o recheio dessa casquinha para começar a trabalhar. Pra gente trabalhar
a parte da pasta americana, é importante que as casquinhas já estejam prontas, já estejam recheadas. E aí você vai colocando, a gente vai ver qual o melhor jeito para fazer o acabamento em pasta americana. Então, vamos começar a fazer o nosso mini bolo duplo. Então, eu peguei aqui a parte de cima, né, que é o pão de mel menor, e peguei uma pasta americana na cor laranja, tá? Eu fiz o tingimento dela, e aí vocês podem visualizar lá no módulo como que a gente faz para tingir a pasta americana. E eu tô sovando ela. Eu preciso sovar ela bastante, até que ela fique bem flexível e bem maleável pra gente conseguir trabalhar com ela. Então, aqui eu tô fazendo o processo de sovar. E aí, eu vou pôr ela na minha bancada e vou abrir com um rolo. Eu peguei uma quantidade de mais ou menos umas 30 gramas, 30, 40 gramas, para tá cobrindo esse bolo. E aí eu vou polvilhar o amido de milho. Eu particularmente gosto de polvilhar bastante, tá? Eu sou bem generosa nessa parte, porque eu não gosto que a massa fique grudando na minha mão e nem que na hora de fazer o acabamento, da gente cobrir o bolinho, ela fique, né, pegando na mão, grudando. E aí eu molho com o meu pincelzinho de água. Vou passar aqui água nas laterais do mini bolo e na parte de cima, e eu venho e cubro com a pasta americana. E aí é o processo de alisamento, tá? É igual como se nós estivéssemos cobrindo um bolo de pasta americana, tá? Então eu vou aqui rodando e delicadamente eu vou ajustando com a minha mão, tá? Eu vou colocando essa pasta americana e assentando ela no molde. E aí, eu venho aqui com um cortador de círculo, tá vendo? Pra facilitar o meu trabalho. E aí, eu corto o excesso da minha massa. E aí, eu vou passar água. Eu estou usando aqui a minha casquinha sem rechear, tá? É só pra mostrar mesmo, né? Mas vocês façam isso com a casquinha já pronta, tá? Já recheada, já certinho. E aí, você vai passando água aqui no restante da massa, nas laterais, e vai encostando a pasta americana, até ficar o acabamento perfeito. Então, você vai fazendo esse processo aqui, qualquer coisa tira aqui um pouquinho do excesso de pasta americana e vai fazendo o acabamento da nossa pasta americana, tá? Ó. Então, esse é o processo para a gente cobrir a casquinha, que é o primeiro passo da decoração. Então, eu vou cobrir a casquinha, deixar ela bonitinha, uniforme. Agora, o que nós vamos fazer? Nessa casquinha, eu quis fazer um desenho à mão livre, né? Para ficar diferente, algo que normalmente as pessoas não costumam fazer. Então, eu vou colocar aqui uma gota de corante preto na minha paleta aqui, né? E eu acrescento uma gotinha de água. É bem pouquinho, é só para ficar fluido este corante, tá? E aí, com um pincel bem fino, esse pincel é para unhas decoradas. Eu vou passando ele no meu corante e vou fazendo o desenho. Aqui eu tô fazendo um desenho como se fosse uma cenoura, tá? Então, eu vou pegar todo o meu pão de mel e vou fazer os desenhinhos à mão livre, como se fosse umas cenourinhas, tá vendo? E aí, a gente vai fazendo todo esse detalhe que deixa a peça rica, porque ela é única. Você nunca vai conseguir fazer as outras peças iguais. Então, isso valoriza demais o seu trabalho. Você tá fazendo uma coisa super artesanal. Você consegue agregar valor ao seu produto, mostrando para o seu cliente que isso é feito exclusivamente para ele, né? Ninguém vai ter o doce igual dele, não é um molde, né? E eu acho muito bacana fazer esse tipo de trabalho com pincel, com tinta. É muito legal, é muito gostoso e valoriza demais.
E aí eu vou fazendo o desenho. Se você tem habilidade para desenhar à mão livre, você pode desenhar coelho, ovos de Páscoa, enfim, você tem aí um leque enorme de opções que você pode fazer, deixar o seu doce bonito, personalizado, né? Super diferente e é uma opção bem bacana mesmo, tá? E aqui eu não tenho muita habilidade com desenho, então eu tô fazendo só as cenourinhas. Mas dá pra ver, assim, fica bem legal, vocês conseguem ver, vocês podem pintar isso com o corante, né? Deixar tudo bem bonitinho, bem caprichado. Eu acho que ficou um luxo esse pão de mel assim, tá? E aqui eu continuo fazendo, eu vou fazer a volta todinha do meu pão de mel. Eu vou fazendo esse acabamento, esses detalhes das cenourinhas, para deixar ele bem bonito e bem caprichado. Que eu vou mostrar, tentar mostrar aqui de frente, tá vendo como que eu faço? É um trabalho super delicado. Fiz aqui, ó, as minhas cenourinhas, tá vendo? E aí, em todos os espaços que tiver, eu vou fazendo, vou preenchendo com o meu desenho à mão livre. Vocês vão ver o resultado, fica muito legal. Fora que é, assim, super relaxante, nossa, é muito gostoso fazer esse tipo de trabalho. Então, aqui eu tenho, né, a minha... Na verdade, esse daqui é a trufa, né? Porque ele é em formato de pão de mel, mas ele é bem pequenininho, né? Eu faço trufa. Então, eu vou pegar agora uma pasta americana verde. Vou abrir ela. Ficou um pouquinho fora, né, do vídeo. Eu tô abrindo a minha pasta americana com um rolo, tá? Eu utilizei o verde folha nessa pasta. Vou passar o amido para facilitar aqui para fazer o corte. Eu sempre trabalho com bastante amido, eu gosto bastante. Eu utilizo um pincel de maquiagem, pincel de blush, que eu acho que é bem legal, espalha bem. E ao mesmo tempo ele tira aquele excesso, né? Ele fica bem polvilhado de amido, mas não fica sobrecarregado, tá? E aqui eu tô utilizando um cortador de tiras. Esse cortador é de 1 centímetro, tá? Isso facilita muito o trabalho. São ferramentas que a gente precisa investir. Esse cortador de tiras, nossa, ele agiliza demais o trabalho. Eu vou passar água com o meu pincelzinho e aí eu venho e coloco aqui, ó, na parte de baixo do meu pão de mel, da minha trufa, enfim, o que vocês decidirem fazer. Coloca a tira verdinha, tá? Pra fazer o acabamento, tá vendo? Já deu todo um charme no nosso doce, né? Já dá todo um acabamento, já fica diferente, tá? Essa é a nossa mini trufa ou mini pão de mel. Agora, a gente vai fazer, assim, a segunda parte do nosso mini bolo, que é a base. A parte é do pão de mel. Para essa parte, eu escolhi fazer a pasta americana amarela. Então, eu peguei aqui o amarelo, é o amarelo tradicional, eu só coloquei pouca quantidade de corante para ficar um amarelo bem suave, bem leve, tipo ficar uma cor candy. Então, eu escolhi a pasta amarela, estou abrindo a minha pasta americana com o rolo. Essa base que eu uso é um plástico, então ela facilita muito na hora de abrir, porque não gruda a pasta americana. Eu vou colocar amido, tá? Polvilhar o meu amido com a ajuda do pincel. Isso facilita na hora de abrir a minha pasta americana, né? Isso facilita no meu trabalho. Tá vendo? Aqui eu tenho o meu pão de mel, que no caso de vocês já vai estar pronto, recheado, perfeitinho. Então, eu vou passar água, tá? Com a ajuda do meu pincel de aquarela.
é pouquíssima água, é só para dar uma colinha mesmo, é uma coisinha bem sutil, tá? Não pode encharcar. E aí, nós vamos começar novamente aquele processo de encapar o pão de mel. Eu gosto de encapar todos os meus pães de mel agora, porque assim eu deixo a cor do pão de mel uniforme com a minha decoração. Eu acho que fica mais bonito, fica um trabalho mais bem acabado. Você pode tingir o pão de mel, mas eu acho que dessa forma fica mais bonito na decoração. Com o auxílio de um cortador redondo, eu cortei, tá vendo? O excesso da minha pasta americana e vou fazendo o acabamento. Então, aqui eu vou passar água na parte de baixo da pasta americana e vou fazendo o acabamento. Essa parte de fazer encapar o doce, ela é bem delicada e a gente tem que fazer com bastante calma. Quando você tem um pouco mais de experiência, você consegue aí encapar bastante, bem rápido. Mas no começo, faz com bastante calma, com bastante prática, tá? Para que fique bem bonito e bem perfeito, tá? Eu utilizo aí o cortador redondinho, tá vendo? Para fazer o acabamento, eu vou cortando, tá? E aí vou deixando a minha base do meu pão de mel bem bonitinha, tá? Aqui, no caso do meu, ficaram algumas imperfeições na pasta americana. Não tem problema. Aonde ficou as imperfeições, a gente utiliza para fazer os apliques, para colocar o restante da decoração. Bom? Ó, fica muito bonito, muito legal. Então, eu vou colocar o restante da minha decoração, eu vou colocar aqui na frente. Eu peguei aqui um pouquinho de pasta americana na cor marrom. Tá vendo? É pouquinho, tem aproximadamente 20 gramas de pasta. E aí, eu vou abrir essa pasta, eu vou fazer um rolinho com ela, né? Na verdade, a gente faz uma minhoquinha com essa pasta americana. Porque a gente, com ela, eu vou fazer a porta da entrada do coelhinho, da toca do coelhinho, tá? Então, eu venho aqui no meu pão de mel, eu vou passar o pincelzinho com água na frente e eu vou colar essa partezinha marrom, tá vendo? Como se fosse a portinha da toca. Ó. É muito fácil, é muito simples, a gente não precisa de cortador. Você vem aqui, corta o excesso, tá? Ó, como que fica. É uma coisa super simples, tá vendo? Às vezes a gente deixa de fazer alguns trabalhos, algumas decorações, porque não tem molde, porque não tem cortador, não tem a necessidade. Você consegue fazer com coisas bem simples e ficar um detalhe bonito. Você precisa só se preocupar com o acabamento, né? E deixar tudo bem bonito. Tá aqui, eu dei uma ajustadinha aqui na câmera para vocês conseguirem visualizar melhor o meu doce. Então, aqui, ó, tem a base já e a portinha da toca do coelho. Aí, eu vou pegar pasta americana branca e vou sovar essa pasta americana. Lembrando que toda a minha pasta americana, eu acrescento um pouquinho de CMC. Tá vendo? Eu utilizo esse CMC Dark Color. É pouca coisa. Eu pego a pasta americana, coloco ali dentro do potinho de CMC e vou sovar a minha massa normalmente. Eu não acrescento muito CMC para não ressecar essa pasta americana antes do tempo. Assim eu consigo trabalhar com ela, consigo fazer um acabamento perfeito e demora para ela secar, tá? Mas é bom utilizar sempre um pouquinho. E aí nós vamos fazer uma bolinha, tá? Essa bolinha tem aproximadamente umas 10 gramas. Então, eu fiz a minha bolinha. E aí, eu vou colar essa bolinha aqui na portinha da toca do coelho, tá? Bumbum do meu coelho. Então, ó,
Eu passei um pouquinho de água pra colar. Pouquíssima coisa. Agora, eu vou fazer uma bolinha bem menorzinha. Essa bolinha é bem pequenininha, ela chega a ter 2, 3 gramas no máximo. Tá? E aí, eu vou fazer aqui 2 bolinhas. E com a pontinha do meu dedo, eu vou achatar essa bolinha, tá vendo? Ela vai ficar como se fosse um ovinho, né? Com um lado mais fino. E aí, eu achato na ponta dos dedos, tá vendo? Aqui eu tô fazendo as 2 patinhas do coelho. Com uma esteca de faca, eu vou fazer dois risquinhos na ponta das bolinhas para ser os dedinhos do coelho, tá? Então, você vai, faz aqui o ajuste para fazer as patinhas do meu coelhinho. Então, eu venho aqui, tá vendo? Vou passar um pouquinho de água aonde vai ficar essas patinhas e vou colar a patinha do meu coelho. Colar aqui a patinha. Mostrar pra vocês como que eu faço. Vendo, ó, ele já tá com as patinhas pra cima. Vou fazer mais uma bolinha e colar o rabinho. Ó. Aí, assim, aí você já consegue visualizar o coelhinho, tá vendo? Que ele tá entrando na toca. Ficou aqui uma gracinha, né? Aqui eu percebi que eu pus as patinhas ao contrário, então eu arrumei. Eu coloquei os pezinhos, os dedinhos pra baixo, então eu tinha colocado os pezinhos pra cima há algum tempinho atrás. Então, eu peguei aqui uma pasta americana cor-de-rosa, tá? Que nós vamos fazer os detalhezinhos da patinha do coelho. É pouquíssimo, tá? É umas bolinhas muito pequenininhas, tá vendo? Não tem nem como eu pesar essas bolinhas de tão pequenininhas que elas são. Então, eu vou fazendo essas bolinhas e vou colocando na patinha do coelho para dar um acabamento. É legal a gente fazer os doces e fazer um bom acabamento, fazer eles bem detalhados. Isso super valoriza o doce, principalmente nessa época da Páscoa, né, que a gente tem uma variedade de produtos aí no mercado sendo comercializados. Você precisa ter o seu diferencial. E esses detalhes, eles são diferencial no seu trabalho. É trabalhoso, mas deixa o resultado bem legal, bem cheio de capricho, né? A pessoa que olha, ela vê o capricho no seu trabalho. Então, aqui eu tô fazendo as bolinhas, que são os detalhezinhos da patinha do coelho. Tá, vou mostrar pra vocês aqui, ficou fora de foco. Tá vendo, ó? E aí, a gente coloca, faz essas bolinhas pra fazer o acabamento. Já tá ficando bem bonito. Nosso coelhinho tá dentro da toca. Aí, com a ajuda de uma esteca, você vai arrumar, você vai fazendo, você vai dando os acabamentos, né? Você vai fazendo todos os detalhes. Então, eu vou pegar aqui o meu mini bolo, né? A minha mini trufa e vou colocar em cima, parecendo um bolinho de andar. Agora que eu vou abrir mais uma massa, eu estou abrindo a massa laranja também, tá? Vou passar amido e com a ajuda de um cortador, tá vendo? Esse aqui de florzinha, eu vou fazer o acabamento da parte de baixo do bolinho. Então, você vai passar água aonde você quer grudar essa florzinha e você vem com esse cortador de ejetor, né? Ele corta e ele ejeta a pasta americana onde você quer, tá vendo? Ele já deixa no lugar certinho. E aí, a gente já vai fazendo esse acabamento. Aí, é opcional, você pode fazer em volta do bolinho todo, você pode fazer só dos ladinhos, como você achar melhor, tá? Essa ferramenta também é bem legal de ter, esse ejetor,
porque ele facilita bastante, principalmente nessas aplicações pequenininhas de flor, tá vendo? Que elas ajudam bastante, tá vendo? Ficou bem bonito já o nosso mini bolo. Aqui, ó, eu vou ensinar vocês a fazer uma folhinha. Então, eu peguei uma bolinha bem pequenininha de pasta americana no tom verde. É um verde folha. Faço um achatadinho assim e com uma esteca eu faço os veios da folhinha, tá vendo? É super fácil, nesse caso você nem precisa ter molde, nem injetor, nem nada. Com a mão mesmo você consegue fazer as folhinhas para fazer o acabamento da nossa decoração. Então, é muito prático. Modelar é prática, modelagem é técnica. Ó, vou fazer mais uma vez. Vendo? É muito rápido. Nesse caso, o vídeo eu nem mexi nele. Realmente é o tempo que eu gasto para fazer esse tipo de aplicação. Quando você for fazer muitas peças, você pode deixar todas as folhinhas já prontas. Você faz e deixa secando. Isso facilita na hora de você montar, né? Porque é um tipo de peça que não precisa estar molhadinho para você colar. Você consegue ela seca mesmo fazer a aplicação. E aí, ó, ficou assim. Esse foi o acabamento que eu fiz do mini bolo. Continue coração, vou fazer agora as folhinhas para colocar do outro lado. Essa aqui acabei não gravando, tá? Mas o mesmo processo, faz uma bolinha, faz fosse uma coxinha, e aí a gente faz a marcação com a estequinha de faca da nossa folhinha e vai colando. Olha, charme todo especial, né? É um detalhezinho que a gente pensa que não faz diferença, mas faz diferença. Bem, e coloco a minha... Vou colocar agora a florzinha. Tá ficando um luxo. Imagina uma decoração de Páscoa com esse pão de mel duplo. Lindo, né? Então, aqui a gente ajeita, coloca sempre a emenda para trás, para que fique perfeito o nosso doce, a nossa decoração.